pauta, ministra Carmen Lúcia. Muito obrigada, presidente. Reiterando os cumprimentos a Vossa Excelência, aos senhores ministros, especialmente o ministro relator, que mais uma vez facilita a vida de todo mundo e a compreensão de quem acompanha esse julgamento de recebimento de denúncia. Senhora subprocuradora-geral, senhores advogados, a quem mais uma vez cumprimento, imprensa que nos segue, todos os servidores. Também eu, senhor presidente, que tenho voto de que farei juntada, não teria muito mais a observar, a não ser alguns pontos apenas para elucidar. Primeiro, nessas 4 sessões de análise para recebimento ou rejeição de denúncia, eu não vi ninguém dizendo que não aconteceram os fatos. Nenhum advogado disse. Os advogados sobem e dizem à tribuna ou nos documentos apresentados: o meu cliente não estava, o meu cliente estava viajando, o meu cliente não estava no local, o meu cliente não participou, aquela mensagem não diz respeito a... Ninguém disse que não aconteceu tentativa de golpe. Quando vem, como hoje, um dos eminentes advogados e que faz um trabalho imprescindível à formulação da denúncia, do que será daqui para frente o encaminhamento, se diz: naquela reunião, que é um dos dados, um dos atos, um dos indícios que se comprova aqui, não era encontro, era uma reunião. Isto tudo é rótulo. Houve pessoas que estavam em determinado local conversando. Não, mas estavam lá muitas pessoas. Não significa que estivesse na mesma mesa nem com o mesmo assunto. Isto é outra questão para a instrução, como se salientou aqui desde o voto do ministro relator. Não se nega, não estava, não foi. Houve quem trouxesse, alguns de nós, que meu cliente estava, mas não estava fardado. Nós não estamos aqui tratando de um desfile de moda, nem saber como é que cada um se veste para determinada ocasião. Estamos tratando de algo gravíssimo. Prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito, uma organização voltada com largo período de preparação, de início de execução, de prática de atos que atentaram contra os bens democráticos, contra a Constituição, contra as instituições e contra pessoas. É disso que nós estamos a cuidar neste caso e nesta passagem, recebimento ou não de denúncias. Em segundo lugar, a circunstância de que uma determinada pessoa não estaria, mas ela apenas estava fora do lugar ou do país. E acho que aqui eu enfatizo já de pronto, porque acompanho, já estava no meu voto exatamente, que não aceitaria contra 2 dos denunciados. Quando o ministro Alexandre diz, um deles, o general Newton, não estava no Brasil, isto não é o determinante, é apenas um dado a mais para demonstrar a fragilidade indiciária quanto a este. Outros que também não estavam, nem por isso deixaram de ter outros indícios que, somados, levam ao recebimento da denúncia. Porque, como aqui se diz, aliás, qualquer pessoa que tenha lidado minimamente com, não apenas com direito penal, na vida a gente sabe que a ausência de um determinado lugar em prática de crime pode ser um álibi. Eu vou para uma festa, todo mundo me viu, não estava no local do crime. O álibi se constrói, aliás, não precisa nem de ser na vida. Basta alguém assistir um desses filmes que mostram como é que isso se faz com frequência absoluta. A pessoa, na hora, enquanto o mandante vai para a missa, enquanto a prática do crime no local visível. Portanto, não é este o fator determinante. Eu aqui faria brevíssimas referências ao que chama muita atenção neste núcleo, especificamente, e que já foi lembrado pelo ministro relator, pelo ministro Flávio Dino, e na referência feita agora pelo ministro Fux, sobre quebra de hierarquia e disciplina, que nós temos julgados aqui há um bom tempo, do tempo que eu estou aqui, sobre a importância disso. Por que alguns atos não são aceitos, por exemplo, na caserna, ou nas Forças Armadas, ou nas forças policiais em geral, quando às vezes são aceitas em alguns outros lugares da sociedade, porque se quebra a disciplina e a hierarquia, se quebra a coluna vertebral da organização legítima do Estado, como força legítima. E, a quebrar esta hierarquia, nós temos
o direito da força e não a força do direito, que é quando se perde o Estado democrático de direito e que é o que foi tentado. Nem se venha dizer que, imagina uma pessoa de patente inferior tentar influenciar o outro. Isto não é nem argumento, nem prosa razoável, pela singela circunstância de que, se não fosse assim, nem se teriam convidados alguns que poderiam exatamente chegar a essas patentes superiores para tentar demovê-las no sentido do que se buscava. Mas este conjunto todo cria um ambiente que nos leva a aceitar como indiciária a formulação feita pelo Ministério Público, no sentido de que, efetivamente, se buscava, pela atuação de pessoas que acreditavam, e aí, ministro Flávio Dino, eu só tenho uma distinção quanto, eu não sei se é porque se vê um inimigo interno, porque o que me passa até aqui, e o ministro Fux acaba de enfatizar, haverá instrução probatória com garantia do amplo direito de defesa, como está na Constituição e é direito de todo mundo, com contraditório, com todos os recursos inerentes à defesa. O que acontece normalmente é a criação de inimigos fantasmas, que alguém rotula como sendo fulano ou beltrano. O que se quer, o que se quis, pelo que se demonstra até aqui, indiciariamente, é manter o poder. Fulano está no palácio, não vai sair do palácio, vai continuar, e nós temos que ver como é que nós ficamos para continuar. E há vários diálogos deste grupo afirmando, porque senão eu estou preso, porque não vai ter. Em outro grupo havia a formulação, não vai ter o VAR, porque não vai ter outro tempo. Vamos levar as últimas consequências, ou seja, é manter o poder pelo poder. Ora, na democracia, e mais ainda numa democracia republicana, a alternância do poder é próprio do artigo 1º da Constituição brasileira. E é isso exatamente o que se buscava, manter o poder, e para isso é preciso incitar a sociedade. E como se faz isso? Dizendo que há alguns que são inimigos dessa sociedade. Não é porque se vê como inimigos, eu acho que é uma construção disso que hoje ficou na moda chamar de narrativa, ou seja, não são relatos, eu não conto o caso, eu conto uma história que, como diria, talvez, o Guimarães Rosa, uma história com E, e não se fazendo história com H e S. Isso para dizer, portanto, que os critérios do direito penal aqui, e neste momento, são suficientes para demonstrar, suficientemente demonstrados para se verificar que há indícios de autoria, salvo em relação a Cleverson e ao general Newton Diniz Rodrigues, pela circunstância de que o que se demonstra, a presença deles que estiveram na reunião, entre outros momentos, entre outras referências, são realmente frágeis o bastante para não se sustentar, levando a uma instrução que poderia aprofundar, e por isso a aplicação do 395.3, como foi feito, e neste caso eu também estou acompanhando. Portanto, me parece que, neste momento, o que se tem, não apenas de uma junção de dados, mas de uma coordenação de dados, de uma composição de dados, mostra um quadro que pode ser mesmo criminoso, e, como eu disse, os fatos e as consequências dos fatos criminosos que levaram ao 8 de janeiro, e até mesmo, ministro Flávio Dino, me lembro bem que no dia seguinte, 2 dias depois, Vossa Excelência esteve como ministro da Justiça, com a ministra Rosa, que presidia, comigo, descrevendo algumas das coisas que agora a gente, somando a outros, e não é isso que nos leva a aceitar indiciariamente ainda, mas para dizer que não é novidade para nós que estávamos aqui, como lembra o ministro Alexandre, no Tribunal Superior Eleitoral em 2022, e até aquele início de ano, e do que se contou, e na hora, e aquela experiência horrorosa de ver a destruição de bens, o quebrantamento dos princípios básicos do Estado de Direito, o estupor da sociedade brasileira diante de algo que, agressivas como são todas as ditaduras, e nós já passamos por alguns períodos ditatoriais extremamente atrozes, mas nunca se tinha visto
o quebra-quebra para mostrar que Supremo não é nada, que são todos comunistas aqui dentro, como estava pintado, destruído, um elevador, como é aquele elevador que leva ao plenário aqui, destruído, e não é fácil destruir, porque ficaram aqui 40 minutos, e mesmo assim conseguiram destruir, ou seja, vieram munidos de armas, de ferramentas suficientes, como nós já lembramos aqui, e que tudo isso não foi nem ocasional, nem de uma hora para outra, nem de um minuto para outro, porque havia uma sequência, e esta sequência que foi descrita na denúncia, com a participação deste assolamento, desta tentativa, dessa busca de descaracterizar a legitimidade e a necessidade das instituições. Quem acha que as instituições e que os cargos que nós exercemos nelas, daqueles que exercem, são bônus, é porque nunca exerceram um cargo desse. Nós temos ônus consideráveis do ponto de vista pessoal, das famílias e da nossa própria vida, da nossa saúde, tantas vezes, e o Supremo Tribunal Federal tem uma história disso. Portanto, o que se demonstra neste quadro aqui é um quadro de gravidade incontestável. Reitero, em nenhum momento se afirma que não aconteceu. Não aconteceu o golpe de Estado, até porque aí não há como negar que aconteceu, porque está patenteada a tentativa permanente, com minutas que iam intervir no Tribunal Superior, na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, a minuta é uma minuta que não deixa nem facilmente se saber qual é a extensão do que iam fazer, porque sede é aquele prédio. Iam destruir, iam jogar bomba, iam fazer o quê? Iam caçar os ministros, como que isso tudo estava escrito? Houve, portanto, quem pensou, planejou, buscou executar, e se não chegou até a última data, até a posse do presidente Lula, não foi porque alguém não quis. Foi por uma série de motivos que levaram a que, mesmo depois da posse no 8 de janeiro, não se tenha obtido a consequência fatal de uma ruptura. Ministra Carmen, por favor. Apenas uma brevíssima complementação. É curioso quando Vossa Excelência diz a indefinição dos planos. Quando, da terrível noite da ditadura militar, houve cassações contra ministros do Supremo, cassações com 2 S's. Evandro Lins e Silva, mas aí foi em janeiro, Vitor Nunes Leal e Hermes Lima. No período da ditadura, logo depois do 13 de dezembro daquele ano. Que é a data do aniversário do ministro. Que era a data que ele queria marcar a posse do presidente Lula. Eu quem disse que de jeito nenhum. Que ele fosse comemorar o aniversário, que não é uma data. Foi 16 de janeiro de 69. Exatamente, logo após o AI-5. Nesse período, é curioso, 2 eventos que se verificam nos dias atuais que não se verificaram. E, veja, eu sou insuspeito de estar defendendo a ruptura constitucional que se realizou naquele período. Mas 2 eventos de hoje que, na época, ninguém cogitou. Primeiro, descumprida a decisão do Supremo. A partir de 64, o Supremo deferiu muitos habeas corpus contra os ditadores. Mauro Borges, governador de Goiás, habeas corpus em favor da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, habeas corpus em favor da liberdade de cátedra. Nunca ninguém cogitou da ideia de não cumprir uma decisão. Parece que um cogitou, e o presidente do Supremo falou que atravessaria a praça e entregaria as chaves para o ditador de plantão. Justo, e ele, então, no período de 64. Logo em seguida, até 69, quando há exatamente essas 3 cassações, com 2 S's, e aí concluo, 2 eventos dos dias de hoje que não se verificaram na época. O primeiro é este. As decisões contra os ditadores eram cumpridas. E hoje, às vezes, há pessoas que dizem, não, essa decisão do Supremo não vai ser cumprida, não pode ser cumprida. Exatamente na linha da doutrina do inimigo interno, que continua, infelizmente, atual. E a outra singularidade, que, a meu ver, sublinha a importância dessa ação penal. Ninguém cogitou matar Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal e Hermes Lima. A cassação era com 2 S's.
Neste caso, desses eventos, a cassação programada, ou a caça, era com 2 S e com C cedilha. Era com C cedilha. Então, veja que a cogitação ou consumação, veremos ao final, foi além de outras páginas tenebrosas da vida brasileira, o que mostra realmente singularidades que mostram a relevância dessa ação penal para que haja o deslinde, como Vossa Excelência disse. A materialidade é inequivocamente material. E os destruíram os prédios. E os advogados são muito corretos como nem poderia imaginar diferente pela importância que é da advocacia e do advogado, quando eles dizem, muitas vezes vieram a nós entregando memoriais ou trabalhos, e até aqui, o desconforto de ter que defender uma situação que patentemente contraria o Estado democrático no qual se garante um advogado. Porque o Sobral Pinto foi preso em Goiás por defender pessoas naquela ocasião. Hoje, esses que são denunciados têm ampla defesa que nós garantimos e queremos que tenha e que se mantenha sempre. O que também é uma diferença dessa vez, porque a democracia prevaleceu. Só por isso. Ministra Carmen, permite só, pegando... Vossa Excelência é o relator. Esse gancho, eu ouvi de vários generais, exatamente nesse sentido que o ministro Flávio disse, dizendo, e no que Vossa Excelência disse, que agora não havia inimigo externo, mesmo que o inimigo externo em 64 fosse o inimigo invisível, o comunismo, a guerra... Agora também tentaram que nós... É que agora é o fantasma do fantasma, né? A Guerra Fria. E eu ouvi desses generais o seguinte, em 64, nós nunca... as Forças Armadas, porque eles são ainda da ativa, né? Mas as Forças Armadas nunca pensaram em desmoralizar o Poder Judiciário, porque nem eles não chamam de golpe, né? Nós chamamos, a história chama, nem o golpe, digo eu, gostaria disso, porque aí não é um golpe, é anarquia. Se você desmoraliza o Poder Judiciário, não existe um país a ser construído. Tanto que, depois de um tempo, houve o AI-2, que aumentou a composição do Supremo, e depois, dia 13 de dezembro de 68, o AI-5, e dia 16 de janeiro de 69, as 3 cassações. E aí nem precisaram de aplicar a emenda número 2, porque aí eles colocaram quem eles queriam aqui dentro. Agora, o segundo ponto foi isso. Eles disseram, nem os mais radicais, mesmo depois de 68, o AI-5, pensaram em matar ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o que se mostra, e a conclusão, inclusive, desses generais, é que foi uma tentativa de golpe a de mais radical dos radicais, e que seria uma chacina se tivesse sido consumado. E as próprias Forças Armadas, nas suas lideranças, perceberam, mas como bem disse a ministra Carmen, não foi o único fator decisivo, e é reconhecido, inclusive, pelas Forças Armadas, que o papel altivo do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, em mostrar que não cederia a qualquer tentativa de golpe, é também um fator essencial para a manutenção da democracia. E aí vem a pergunta, cogitar, matar o deve-se dizer que, nisso, um dos diálogos é isso. Vamos matar todo mundo. Exato. Nós não vamos parar. Isso está nos diálogos que estão encartados na denúncia. Ministra Carmen, e a relevância dessa lembrança que eu fiz, e a Vossa Excelência, ministro Alexandre, é porque isso se vincula a um outro debate. Cogitar matar um ministro do Supremo, coisa nunca antes vista na vida brasileira. Ou vários ministros, sabe-se lá o que essa gente pensava. É algo corriqueiro, banal, que possa ser minimizado no debate, reduzir ao debate político, partidário e ideológico, ou é algo que merece a rejeição universal de todas as correntes ideológicas legitimamente constituídas? Essa é uma pergunta
que não cabe ao Supremo responder, mas sim à sociedade, claro. E eu prometo, presidente, não falar mais nada hoje. Amanhã é outro dia. Eu já estou finalizando meu voto. Como disse, eu também estou recebendo a denúncia, ressalva feita aos 2 denunciados, Cleverson Ney Magalhães e Newton Diniz Rodrigues, que, em razão da fragilidade do que foi exposto em relação a eles, não me parecem dotados de plausibilidade suficiente para o recebimento da denúncia, no mais, portanto, rejeitando as preliminares e recebendo a denúncia quanto aos demais, e, como disse, senhor presidente, eu farei juntada de voto escrito. Obrigado, ministra